Eu nem esperava ver um cinematic daquilo. Mas é isso que a gente espera da E3. Aí eu concordo contigo, entendeu? Aí, obrigado uma vez nessa conferência. Eu achei legal, porque... Foi muito foda. Não, porque é isso que a gente espera da E3, porque foi esse tipo de sensação que eu senti, por exemplo, quando eles anunciaram The Last of Us 2, né, na conferência da Sony, vem só aquele teaser. Aquele Final Fantasy, lembra? Que a galera explodiu a cabeça da galera. Sim, o remake, o 7, isso, também ninguém esperava, e vem aquele negócio inesperado, e é isso que eu senti falta. E o único momento dessa E3 que teve isso foi esse momento. Mas olha como... Da E3 inteira, eu tô falando, tá? O único momento que teve, assim, uma surpresa, que ninguém esperava, foi esse momento. E olha só como é recompensador, tá? Eu sou a Kit Kat da Nintendo, tá? Não vou relevar isso. Mas olha só, a gente conversou antes do evento acontecer sobre minhas expectativas quanto à feira. E no caso da Nintendo, eu queria ver três coisas assim de fato física que a gente já sabia acontecer. Era o gameplay de Pokémon Sword and Shield, o gameplay de Link's Awakening e o gameplay de Astral Chain. E eu vi, durante aquela conferência, as três coisas. E a Nintendo ainda faz um negócio muito legal, que nem todas as outras fazem, que é a Nintendo Treehouse. Que eles fazem um pequeno anúncio durante a conferência e depois eles passam 3 dias jogando e mostrando os jogos para audiência ao vivo no YouTube. Isso foi muito recompensador para mim. Mas enquanto eu tava assistindo aquela conferência e ela tava batendo nas coisas que eu queria ver, e eles ainda anunciam Banjo-Kazooie como personagem jogável do Super Smash Bros., que depois a gente vai vir a conversar também, que isso implica que talvez possa existir um novo Donkey Kong aí no futuro da Nintendo, com essa aproximação entre Nintendo e Microsoft. Tu vê essa conferência de aquecer o coração, coroada com a sequência de um Zelda que eu tô apaixonado, eu tô com 140 horas de jogo em Breath of the Wild, tem coisa pra fazer ainda, não derrotei o Ganon por causa que parece ser aquele momento que, o momento que eu derrotar o Ganon parece que vai ser quando o jogo vai acabar, e talvez agora eu possa fazer porque eu sei que tem mais um jogo no futuro. Mas eu acho que também é bem pra frente, né? Ali foi só pra dar o docinho, né? Botar só o docinho, né? Mas olha só como... Mas uma coisa que é legal é que a Nintendo não costuma fazer isso, né? Geralmente o espaço de tempo entre, principalmente o Zelda, é muito grande, né? E agora eles já trouxeram... Mas olha como isso é bacana para a Nintendo e o Nintendo Switch em si. Porque o Nintendo Switch, ele já é o console da próxima geração. Bons ouvidos agora. Mas... O hater, bons ouvidos. Porque o que acontece... Até me encostei aqui. Até me encostei melhor na cadeira pra ouvir essa parte. Nova geração. Vamos lá. PlayStation 4 e Xbox One fazem parte da mesma geração. Que em paralelo, a Nintendo lançou o Nintendo Wii U. Um videogame que a gente sabe que não funcionou. Que não existiu. Não existiu. Wii U ferrou. Não existiu. Então o que a Nintendo fez? Ela se apressou, ela fez uma correção de curso e lançou um novo console antes das concorrentes. Ela lançou o Nintendo Switch. As concorrentes estão agora já lançando o seu próximo videogame. Correndo atrás da Nintendo. Não foi. Palavras tuas, não vinha. Mas ele é o console da próxima geração da própria Nintendo, que sempre corre a corrida dela separada lá no cantinho dela. Isso é verdade. Ela não tá numa disputa direta com esses dois. Mas o Nintendo Switch já é esse console da próxima geração. O que um anúncio de um Zelda da sequência de Breath of the Wild significa? Que a Nintendo tem planos para manter esse Nintendo Switch funcionando pelos próximos 4, 5 anos, ininterruptamente. Que é mais ou menos o tempo que dura uma geração, 5, 6, 8 anos. Isso é um bom prognóstico para quem tem o seu Nintendo Switch. Ou não, né? Quer dizer que tu vai passar mais 5, 6 anos jogando com gráficos do PlayStation 2. Triste, cara. Se vocês pudessem ver a cara do Diogo agora, é tipo Jack Harris. Tá saindo laser. E agora vamos falar da Square Enix. Tinha uma expectativa aí na conferência da Square Enix, principalmente pelas novidades aí de Final Fantasy, o remake, Final Fantasy VII. E aí, o que vocês acharam? Tivemos gameplay, me corrijam, mas a data já tinha? Não tinha data também, não, né? Não tinha. Não, né? Foi apresentado na data. E aí é uma participação da Sony correndo por fora, né? Porque a Sony não tava, mas o Final Fantasy é exclusivo do PlayStation 4, né? No lançamento ou direto? Não sei sempre. Não sei se sempre ou não. Eu acho que não é sempre, mas agora no lançamento ele sai no PlayStation 4. Eu acho que atendeu todas as expectativas, sabe? O Final Fantasy VII, ele é o queridinho dos Final Fantasy, né? Ele é
a primeira vez que o Final Fantasy chegou no PlayStation, aquele momento que a Square sai do braço da Nintendo, faz o acordo com a Sony, joga o Final Fantasy VII no console da Sony. E aquilo foi uma mudança de geração, foi um jogo muito marcante, um jogo dividido em 4 CDs, né, cara? Então esse remake ele era muito aguardado, na verdade, desde que eles rodaram uma demo de desempenho no lançamento do PlayStation 3, sabe? Que era só pra reimaginar, pra mostrar como funcionaria o motor gráfico do PlayStation 3, e tava aquela demo lá atrás, e daí começa todo esse bafafá, vai rolar remake. Que legal, bem lembrado. Então, e agora eles estão atendendo, e o que é bacana e também frustrante de ver é como ele tá ganhando um estofo esse jogo agora, né? Porque sim, o pessoal que ama Final Fantasy, continua amando o 7, ele continua engrandecendo esse jogo. Mas, tipo, cara, por mais que você goste, tem alguns jogos que eles não envelhecem, assim, muito bem, assim, sim, sabe? Por exemplo, por mais que Final Fantasy VII tenha essa história toda muito marcante, é muito mais, digamos assim, bons ouvidos, mas é muito mais bonito e emocionante você jogar, por exemplo, Final Fantasy XV agora no PlayStation 4. Então o 7 une essas duas coisas, né? O jogo marcante com a tecnologia, com essas coisas refeitas, essa ideia de você fazer o 7 dividido em algumas etapas, em alguns capítulos, né? Provavelmente tu vai ter aí 10 anos de Final Fantasy VII daqui pra frente. Episódio 2, 3, 8. É bem provável. Muita DLC, muito conteúdo, né? Essa é uma das coisas que ninguém pode reclamar da Square Enix, né? Porque quem tem jogado os Final Fantasy últimos aí, sempre tem conteúdo novo, né? Sempre tem coisa. Mas e ela vai além também por causa a Square Enix sabe atender muito bem o seu nicho de mercado, falar muito bem com quem gosta dos seus próprios jogos. A conferência da Square Enix esse ano, ela é marcada por 2 grandes momentos, né? O anúncio do Final Fantasy VII no início e o Marvel's Avengers no final da conferência. E depois tem mais 45 jogos do Final Fantasy, é isso. 45, eu iria além, que é o RPG japonês, né? Se não é Final Fantasy, é RPG japonês. É o que tem pra hoje. É isso aí. Mas aí, no meio desses anúncios, o que foi o impactante, mas é o anúncio do remake... Remaster do Final Fantasy VIII, que era o último que faltava, né? O último da família que não tinha sido refeito. Tem a piada que tinham perdido os arquivos originais, né? Finalmente encontraram o CD pra gravar. Digamos assim, de uma conferência que já estava bem delimitada, que já tinha, digamos, pré-anunciado que ia acontecer, o anúncio do Final Fantasy VIII, ele é um destaque aí, né? Nessas apresentações. E o Avengers criou-se bastante expectativa, principalmente por causa dos filmes, né? Do Ultimate, né? A primeira impressão do jogo realmente causa uma certa estranheza, mas eu defendo o jogo nesse sentido porque não acho que tinha necessidade nenhuma de a gente ver os mesmos atores representados ali. E porque a proposta do jogo, pelo que eu entendi e eu acompanhei, é apresentar um novo universo com os Vingadores, com uma nova história, uma nova narrativa, esquecer os filmes. Eu acho que teve muita crítica porque as pessoas estão muito ligadas nos filmes e não souberam separar uma coisa da outra. Mas tem umas coisas meio bizarras ali, né? O cabelo do Thor, alguma coisa de gráfico ali que também não ficou legal e tudo mais, né? Mas eu acho que é um jogo que ele vai depender muito, e assim, da minha opinião, por exemplo, usando como referência o Spider-Man, né, do PlayStation 4. O jogo é bonito, graficamente, obviamente, é muito bonito e tal, mas eu joguei outro Spider-Man lá atrás, e era um jogo que, assim, era sensacional pela jogabilidade, né, porque você jogar com um super-herói não é fácil, você colocar ali as funções... nos botões, os movimentos e tudo mais, e dependendo da maneira como o herói se comporta, né, se move e tudo mais, é muito difícil você colocar uma dinâmica legal no jogo. E me parece, pelo que eu vi, pelos comentários, que eles conseguiram colocar isso bem legal, divertido, uma maneira bacana de jogar nessa proposta, que é o maior desafio. E aí a expectativa que eu tenho é que acho que a gente vai ter um jogo que talvez graficamente ele não vai atender todos os anseios, mas é um jogo que talvez vai ter uma jogabilidade interessante que eu acho que é melhor. Eu concordo discordando de ti aí. Eu acho que é muito bom não ter os atores, é até legal, sabe, dar um fim, ter outra coisa assim do lado. O meu problema, assim, eu olhei o gráfico, eu achei, cara, sofrível. Mas assim, é o que tu falou. Cara, se a jogabilidade é boa, se for uma história legal, tudo bem, não tem problema. Só que eu achei a história meio batidinha,
Sabe, eu achei o mais do mesmo. Tudo se destrói, depois a gente vai ter que recuperar, passa os 5 anos. Eu achei um pouco cansativo essa parte, sabe? E eu ouvi falar que a jogabilidade não era boa, eu já ouvi outros comentários falando que o Hulk e o Thor que eram legais, o resto eu não sei. Mais ou menos. Nessa questão de que tinha que ser o rosto dos atores, mas eu não consigo entender o porquê que existiria essa expectativa. Porque o Marvel, porque a Marvel tá relacionada ali. Tá, mas é o estúdio de games da Marvel, é a divisão de games da Marvel, ela não tem nada a ver diretamente ali com o Kevin Feige, aquele outro pessoal que tá ganhando 2 bilhões e meio com o filme ali. É outra equipe, é outro processo criativo, e mesmo assim, o Homem de Ferro, Thor e os outros, eles já eram esses personagens antes desses atores darem vida a eles. Se você pegar ali o Marvel Ultimate Alliance no Nintendo Switch, ok, é uma direção e um objetivo completamente diferente, mas eles não são reféns da narrativa que foi estabelecida no cinema. Agora você vai querer tentar fazer um universo coeso entre cinema e games? A Marvel não conseguiu fazer isso nem com as séries de televisão dela. Sim. Vai conseguir fazer com um game? E o Peter tava falando do Homem-Aranha ali antes, por que ninguém cobrou isso, sabe? Desse novo Homem-Aranha, do Homem-Aranha que realmente é um baita jogo. E aí, eu não acho que tem que ser coeso com o cinema, eu acho muito mais legal ter o próprio universo dele, ser uma coisa nova pra gente descobrir. Até umas coisas que eu anotei assim que eu gostei, foi porque tu tá com esse amor tão elevado por Vingadores agora, então tu quer ver mais, mas não vê mais do mesmo. É que causa uma estranheza, né? A gente tá tão acostumado, que a gente, são anos, né, cara? A gente vendo Tony Stark, a Viúva, sendo a Scarlet e tal, e aí de repente a gente tá tão acostumado com os Vingadores daquela maneira, e aí de repente você tem novos atores interpretando aquele personagem que você tanto ama, que você tanto gosta e tal, realmente causa estranheza. Eu acho que é natural. Porque talvez a gente esteja num momento em que o ator tá se tornando maior que o herói, sabe? Porque o que acontece, vamos pegar o Batman, por exemplo. O Batman é maior do que os atores que fazem ele. Você tem meia dúzia de caras aí que interpretaram o Batman no cinema. Se você pegar gerações diferentes e falar sobre o Batman, aquela pessoa vai dar um rosto diferente para esse personagem. Isso funciona com os quadrinhos, funciona com os games. Quer dizer, os quadrinhos, quantas e quantas histórias com Batman diferente, com desenho diferente. Então talvez seja porque o Twitter tá repleto de pessoas de 18 anos que começaram a ver os filmes com 8. Pode ser. E daí agora querem ver um jogo que tem o rosto do Robert Downey Jr. Uma coisa que eu gostei bastante, a proposta do jogo, que eles deixaram muito claro ali, é que o jogo ele vai ser um jogo vivo, que ele tem uma continuidade. O jogo vai estar aberto, eles vão lançar DLCs, vão lançar conteúdo. Por exemplo, eu fico imaginando assim, a gente fica sonhando, né, com essa... Chegou um novo inimigo na cidade, né, no planeta e tudo mais. Então você vai resolver aquela história, aquela situação. Tomara que seja assim, acho que é legal, acho que essa ideia de ser um negócio contínuo, vivo, também é bacana. Também é bacana que eles anunciaram que as DLCs e os heróis que forem entrar no jogo, todos vão estar gratuitamente. Exatamente, o que é legal, né? Então acho que é uma aposta para um jogo de heróis, talvez como a gente nunca viu até agora. Tem defeitos, acho que graficamente a gente espera mais, né? O que a gente gosta de ver, eu pelo menos, o que eu gosto de ver é um bom storytelling. Se você tem uma boa história, uma boa jogabilidade. Tanto é que tem tantos e tantos jogos aí indies que ganham destaques aí, porque... O Batman que a gente jogou aquela vez, que é o Arkham. O Arkham. Agora, o que acontece é que o Batman Arkham, ele ainda é o ponto que os outros jogos de heróis estão tentando alcançar, sabe? Ele é a referência, a principal referência nos jogos de herói. Mas aí talvez uma das dificuldades é por causa do herói em si, né? Porque você colocar o Batman como herói na tela dos games é um pouco mais fácil, né? As habilidades de luta, de combate do Batman são um pouco mais fáceis de você colocar, né? Tá mais próximo do que os games fazem, né? Pode ser. Do que você colocar... Mas é um pouco de vício, né? Porque assim, é mais fácil, mas a gente diz que é mais fácil porque alguém conseguiu fazer agora. Tem sabe? isso. Se tivesse, se lá atrás alguém tivesse quebrado o código pra fazer um bom jogo do Superman, a gente já teria o jogo do Homem de Ferro e de todos os heróis que voam também, sabe? Tem no Então, Anthem. Gente, vamos falar da Ubisoft então, que a Ubisoft foi uma ladeira abaixo, assim, né? Porque a conferência da Ubisoft começa lá em cima e, vai lá pra baixo, né? Mas ela me surpreendeu com o Watch Dogs Legion, porque surpreendeu o mundo inteiro, né? Porque o gameplay apresentado, o jogo ali no
logo no começo da conferência. Foi muito legal, foi muito divertido, uma proposta bem interessante, bem diferente do que ela fez com os 2 primeiros jogos dessa franquia. Sofreu bastante com essa franquia, principalmente com o downgrade, principalmente porque